Queria convidar o professor, ele que é professor da Universidade Federal do Pará, da nossa querida UFPA, professor Dr. Maurício Torres. Queria convidar o professor Maurício, por favor, venha para a mesa. Professor Maurício, que é professor da Universidade Federal do Pará, é mestre e doutor em Geografia Humana pela USP, estuda conflitos territoriais na Amazônia e faz sua pesquisa a partir de ótica da defesa dos direitos territoriais de povos indígenas e camponeses. Então, um currículo importante que, sem dúvida, todos nós vamos ficar muito atentos pela exposição que o professor vai contribuir aqui com a gente. Eu sou José Carlos da Silva Reis, sou mais conhecido como Carlinhos, sou agricultor familiar do município de Santa Luzia do Pará, de uma comunidade quilombola denominada Jacarequara, que fica na margem do rio Guamá, já divisa com o município de Capitão Poço. Sou dirigente sindical, liderança, já fui vereador lá no meu município, já passei pelo governo, já fui dirigente do sindicato. Atualmente, eu estou presidente da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará. E também sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará, com especialização em Contabilidade Pública. Nós vamos ter mais um convidado que vai vir também contribuir nesta mesa com a gente, mas ele ainda não chegou, que é o Ivanildo, do CNS, Conselho Nacional dos Seringueiros. Ele deve estar a caminho. Assim que ele chegar, a gente vai convidar aqui para a mesa o Ivanildo para contribuir com a gente. Então, vou passar para o professor Maurício. Professor Maurício, o senhor tem 20 minutos. Quando tiver faltando 5 minutos, eu lhe dou uma comunicadazinha aqui. Quando tiver faltando mais um, também, para o senhor ir concluindo. Então, não sei se o senhor quer usar o... Alguém consegue ligar a tomada aqui, professor? Ele precisa ligar o computador dele, não está funcionando. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a Abra o convite. Para mim é uma honra estar falando nesse espaço. E uma honra estar falando sobre algo que assim, está no cerne da minha pesquisa já há algumas décadas, que é a forma como o ilegal se transforma na legalidade. Bom, eu queria começar aqui, só me pedir uma coisa, esse está distorcendo um pouco, ele está... A Amazônia é um pouco maior no sentido leste-oeste. Bom, pessoal, a gente tem aqui uma imagem dos estados, da porção brasileira do bioma Amazônia no ano de 2000. Em vermelho, a gente tem o desmatamento. E aqui, a gente tem o desmatamento em 2020. A gente pode ver que, nesse período de 20 anos, em que todo mundo aqui, provavelmente todo mundo aqui já estava vivo, a gente teve um aumento enorme do desmatamento na Amazônia. Se a gente perceber, prestar atenção, esse desmatamento ele ocorre de uma maneira irregular, ele vai deixando uns apêndices, ele vai deixando ilhas, vai lançando penínsulas. E o que segura o desmatamento? Porque esse desmatamento ele vai se detendo, ele vai deixando ilhas de floresta. Semana passada, foi publicada uma entrevista na Folha de São Paulo com um grande especialista em desmatamento na Amazônia, e ele dizia: a gente não consegue saber o porquê
desse formato do desmatamento. Isso não segue a qualidade do solo, isso não segue o relevo, isso não segue eles não identificavam nenhum aspecto pelo qual o desmatamento ia avançando. Se a gente colocarmos aqui, pessoal, não dá mesmo para ajeitar a proporção desse slide? Ele está na proporção 4:3, 4 na horizontal, 3 na vertical. Se nós lançarmos aqui mais uma camada, que são as ditas áreas protegidas, são as terras indígenas, em amarelo, e unidade de conservação, em verde, a gente percebe o que está detendo o desmatamento na Amazônia. Tá? Então, olhando isso, a gente percebe que a área protegida funciona. Só que tem um problema. A maior parte dessas unidades de conservação, nessa escala, a gente pode dizer quase a totalidade, são unidades de conservação que nunca foram implementadas. São os chamados parques de papel. Foram criados, foram decretados e nunca foram implementados. Você não tem fiscalização, você não tem demarcação, você não tem nada. E funciona. E por quê? Por que funciona? Por que o desmatador vai indo, chegou na divisa da unidade de conservação, que ele só vai conseguir saber que chegou na divisa se ele tiver um GPS, e ele tem, ele para de desmatar. Por quê? Será que é consciência ambiental do desmatador? Ele fala, pô, aqui entrou numa unidade de conservação, aqui é chato, né? Parque Nacional, fica feio, então vou parar. Certamente não. O que acontece, gente? Muito dessa efetividade das áreas protegidas se dá porque essas áreas protegidas são ocupadas. Certo? As terras indígenas, ocupadas por indígenas, as unidades de conservação, mesmo de proteção integral, que não admitem gente dentro, são ocupadas por comunidades tradicionais, e muito da sua efetividade se dá pelo enfrentamento direto dessas comunidades. Certo? Bom, mesmo assim, existem vastas porções que estão muito longe dessa ocupação e ainda assim funcionam. Para a gente entender isso, vamos inverter, vamos pensar não a situação onde não acontece o desmatamento. Uma outra coisa interessante. Se nós pegarmos, por exemplo, isso aqui é um mosaico de unidades de conservação, de onde foi criadas as unidades de conservação na Terra do Meio, aqui no Pará. O desmatamento, ele praticamente estanca no dia seguinte que é publicado o decreto de criação das unidades de conservação. Porém, o roubo de madeira, o saqueio madeireiro não para. Ele continua acontecendo e continua crescendo. Só que nem sempre a gente está acostumado com essas designações. Pessoal, roubo, saqueio madeireiro não gera tecnicamente desmatamento. Certo? O desmatamento é uma área... O que oficialmente se chama de desmatamento é uma derrubada, uma área de corte raso contínua, maior ou igual a 6,34 hectares. Nunca o saqueio madeireiro gera uma área uma clareira tão grande. Pelo amor de Deus, eu não estou amenizando, não estou querendo amenizar o efeito disso. Eu só estou dizendo que, tecnicamente, são coisas diferentes. Então, por que a unidade de conservação funciona para um tipo de crime ambiental e não funciona para o outro? Vamos olhar, não para onde acontece o desmatamento, mas exatamente para onde não acontece. Desculpa, ao contrário, não para onde não acontece, mas para onde ele está acontecendo. Qual é a situação fundiária de onde acontece esse desmatamento? É essa faixa cor-de-rosa, que são o quê? Aí na legenda está terras públicas, mas está incompleta, que não coube. Isso são terras públicas não destinadas. É aí que está um palco de disputa. Se a gente espacializar, onde acontecem a violência no campo, onde acontece o trabalho escravo, onde acontecem os assassinatos de lideranças, eles vão estar em cima também, nas terras públicas não destinadas. Bom, quando a gente pensa nisso aqui, aí eu vou chegando onde eu quero, numa tese que eu venho construindo nos últimos mais de 20 anos. O que gera o desmatamento é a grilagem de terras. Desmatamento é um instrumento de apropriação da terra, é um instrumento de controle territorial. Eu tenho um livro cujo título é Dono é quem desmata.
Entre aspas, tá? Não é uma afirmação minha, entendeu? É uma frase corriqueiramente dita em zonas, aqui na Amazônia, de franco desmatamento. Certo? O desmatamento é instrumento de controle territorial. Aquele que desmata é reconhecido, inclusive entre outras quadrilhas de grileiros, como dono da terra. E também como a gente vai ver pela frente, fundiariamente, ele é reconhecido, o desmatamento é tido como condição de prova de ocupação para se pleitear o título da terra. Bom, então a gente tem uma disputa nessas terras públicas não destinadas. Agora, se a gente pegar constitucionalmente, a gente tem uma hierarquia para a destinação dessas terras públicas. A primeira hierarquia, a primeira destinação pela Constituição são as terras indígenas. Se tem ocupação indígena, acabou, não tem o que discutir, é terra indígena. A segunda seria de comunidades tradicionais, quilombolas e outras comunidades tradicionais. A terceira prioridade seria o interesse ambiental. Existem juristas que invertem essas duas, entendeu? Alguns têm o entendimento de que o interesse ambiental suplanta a ocupação tradicional. A quarta prioridade seria a reforma agrária. A quinta seriam outros usos públicos. E só depois de tudo isso é que viria o interesse individual e particular. E mesmo dentro desse interesse individual e particular, você teria uma hierarquia da pequena, a média e a grande propriedade. O que acontece é uma completa inversão dessa prioridade, por meio de dois princípios: abertura legal de brechas para as fraudes e a invisibilidade dos territórios tradicionalmente ocupados. Tá? Nessa imensa faixa cor-de-rosa que a gente viu, existe ocupação tradicional. Existem comunidades tradicionais dos mais diversos tipos, existem indígenas sem os territórios reconhecidos, e está tudo nessa grande faixa de terras públicas não destinadas. Vamos ver primeiro essa abertura legal de brechas. Pessoal, isso aqui é um anúncio do site OLX. Eu adoro esse anúncio. Esse anúncio é um curso de grilagem. O que ele fala? São 100 mil hectares anunciados em Jacareacanga. E o que diz o anúncio? É uma área de posse mansa e pacífica, impressionante, como sempre é posse mansa e pacífica. Está sendo feito o georreferenciamento para, na sequência, fazer o CAR, requerer o título definitivo e, consequente, a escritura definitiva. Perdoem a inversão de ordem do grileiro. Está sendo feito o desmembramento da área em até 1.500 hectares no programa Terra Legal. Pessoal, ele está descrevendo o passo a passo mais cotidiano da grilagem. O que é esse desmembramento de 1.500 hectares? É algo muito clássico, que é o quê? Ele está pegando a sua modesta pretensão de 100 mil hectares, 40 vezes o limite constitucional, que é de 2.500 hectares, dividindo em lotinhos de 1.500 hectares, colocando em nome de laranjas, para burlar o limite constitucional e aí pedir o que todo invasor de terras públicas pede, que é que a sua invasão seja abençoada com título de propriedade. Vamos ver como é que isso acontece. Isso aqui é município de Novo Progresso, gente. Essa daqui é a BR-163. Quando a gente olha, isso é o CAR. Quando a gente olha o CAR, dá a impressão de que a terra, essa região é mais ou menos dividida de uma forma mais ou menos equitativa, não é? Bom, vamos para campo e vamos ver o que acontece. Quando a gente chega lá, a gente vai vendo que vai se dividindo. Vamos pegar essas várias pretensões. Aí tem a Fabiana, Tatiana, Solange, Bruno, Márcio, 20 frações. Quando a gente olha isso aqui, quando a gente vai para lá, o que a gente encontra? Em todas essas frações, na verdade, é uma só grilagem de mais de 20 mil hectares num sujeito chamado Bruno Heller. Tá? Agora, gente, o que é importante a gente olhar? Vocês percebem que
todos esses lotes, o que me chamou a atenção para isso é o formato tortuoso dos lotes que foram desenhados. E por quê? Vocês percebem que todos eles têm que pegar um pedacinho do desmatamento? Todos eles vão se entortando para se beneficiar, e agora não é entre aspas, é literalmente de um pedacinho do desmatamento. Vocês sabem por quê? Porque legalmente, para ele ser abençoado com o título da terra que ele invadiu, o que ele precisa? Provar que ocupou até 2008. Na legislação criada em 2009, que foi uma grande anistia para a grilagem, se estabeleceu 2004, o Temer esticou para 2008, Bolsonaro lançou uma medida provisória que era o liberou geral, que tentava liberar até 2018, ela não foi votada, então ficou 2008, e existe hoje projeto de lei rolando, tentando fazer com que isso seja contemporâneo. Ele tem que provar que ocupou a área até 2008. Você sabe como é que ele prova? A melhor prova é se ele tiver a multa ambiental. Se ele tiver uma multa por desmatamento, ele tem um documento oficial de que ele estava ocupando a área em 2008, se ele tiver uma multa em 2007. Certo? Esse é o melhor. Se ele não ocupou, se ele não teve a sorte de ser multado, e é sorte, porque ninguém paga a multa ambiental, o que ele precisa? Ele precisa imprimir uma imagem de desmatamento de 2008 e mostrar que, em 2008, ele já tinha desmatado a área. Ou seja, o dono é aquele que desmata. Tá? O que para um órgão é crime ambiental, para o outro é prova de ocupação e pressuposto para a emissão de um título de propriedade. Bom, o que acontece? Agora, isso são as brechas legais pelas quais se aproximam. O outro, o que é? É um sistema cartográfico que promove a invisibilização de camponeses, indígenas sem o território reconhecido e outras comunidades tradicionais, que é o CAR. E vamos para esse pedaço aqui, gente. Eu vou abrir esse polígono aqui, que é o Vale do Rio Mamuru, na divisa do Pará com o Amazonas. Essa porção que a gente vai abrir ainda é estado do Pará. Quando a gente chega lá, o que a gente encontra? Uma série de comunidades tradicionais. Esses pontos brancos são comunidades tradicionais ribeirinhas. Os pontos amarelos são aldeias do povo indígena Sateré-Maué. O Sateré-Maué tem esse grande território reconhecido, mas a ocupação deles vai até o rio Mamuru, numa área que não foi reconhecida. Essa área é um território tradicionalmente ocupado. Mas se a gente abrir o CAR, o que a gente encontra? A gente tem todas essas aldeias, essas comunidades, é uma área densamente ocupada. Mas se a gente abre o CAR, a gente encontra isso. Certo? Se a gente abrir o sistema, o CIGEF é mais ou menos isso, só que quase com muito menos alimentado. Ou seja, se a gente abrir o único registro cartográfico oficial, o que nós encontramos? Só a versão da grilagem. Todos esses polígonos aqui, pessoal, todos esses aqui, ó, são de uma só cooperativa do Paraná. Certo? Cada um no nome de um grileiro. Gente, a gente tem um sistema, com o CAR, se estabelece um sistema cartográfico oficial que fala só a linguagem do expropriador. Quem consegue lançar oficialmente a declaração da sua existência? São os índios Sateré-Maué e as comunidades tradicionais? Não, eles não conseguem. Eles não conseguem por quê? Por N motivos, certo? Agora, é um sistema plenamente acessível para o grileiro. Com esse sistema cartográfico oficial, e com esse e vários outros que permitem uma georreferenciação, uma geolocalização, um cadastro declaratório espacializado, você estabelece que só o grileiro, que só o expropriador vai se lançar em bases oficiais. Bom, nisso aqui, pessoal, isso aí é o que eu falei, por exemplo, são o CAR e o CIGEF. Mas o CIGEF tem uma checagem. O CIGEF nasce, com a lei do Fernando Henrique Cardoso, como algo sensacional, que deveria ser de fato checado que era propriedade.
A lei é jogada de lado, ela é transformada, o CIGEF muda de lugar e vira mais uma prateleira de registros declaratórios. O CIGEF só é checado se houver sobreposição de poligonal. Se eu e o meu vizinho tivermos as nossas poligonais se sobrepuserem. Se não se sobrepuser, se os grileiros chegarem num acordo ali, ó, vamos lançar direitinho, ou se eles fizerem, como geralmente faz, contratar o mesmo topógrafo para fazer o mapa de todos, é tudo certificado na hora. Bom, o que a gente tem, então? A gente tem uma situação em que a gente começa com a invasão de terras, certo? Todo esse processo começa com a invasão de terras, se segue do desmatamento, que é o que materializa a ocupação, e que, como a gente mostrou ali, que é pressuposto para a grilagem virar, entre todas as aspas, propriedade. A partir daí, se faz o quê? Pessoal, faz 20 anos que eu falo sobre a grilagem, e somente agora eu escrevi um artigo conceituando o que eu entendo por grilagem, certo? Que está no prelo, inclusive a minha coautora está aí, a Natália Guerreiro, e a Ana Alfinito. O que eu entendo como grilagem? Esse processo em que não é só a falsificação do título, mas é a produção do título por uma fabricação legal. O que a gente tem? Se começa com a invasão de terra e, em cima desse algo fundamentalmente legal, vão se atrelando relações sociais legais, certo? O que são isso? Você doa um pedaço para a paróquia, você paga o ITR, que é declaratório, certo? Se a gente quiser pagar aqui o ITR do Rio Amazonas, a Receita vai receber, é declaratório. Então, o grileiro paga o ITR, ele faz o CCIR, que também é declaratório, ele faz o CAR. Hoje, o grande fetiche é o CAR. Então, você vai atrelando relações sociais legais nessa questão fundamentalmente legal. Até o ponto que você tem tanta legalidade atrelado ao que é fundamentalmente legal, que se produz a anistia. Certo? Que vem a lei anistiando. A hora que você, é esse próximo passo, a produção de novas leis. A hora que você tem a produção de novas leis, sai a titulação. A invasão de terras é abençoada com o título definitivo. E aí você recomeça. Por quê? Pessoal, a primeira anistia foi a Lei de Terras de 1850. A partir daí, a gente vem tendo uma sucessão de anistias, e essas anistias o que são? Nada mais do que a produção da lei. Entendeu? A invasão, a ilegalidade produzindo a lei. E essa lei produzindo o ilegal. Então, no aspecto fundiário, a gente está preso nesse eterno looping, em que o ilegal produz o legal, certo? E esse legal lança para uma nova produção. Gente, assim, sempre se tem artigos dizendo, a regularização fundiária produz uma segurança. Se a gente tem um discurso ambientalista que defende o que eles chamam de regularização fundiária, que é a titulação da invasão de terra, que é a titulação da grilagem, dizendo que aí sim vamos reduzir o desmatamento, porque a gente vai ter, entre aspas, as palavras deles, uma malha fundiária bem definida. Pessoal, se eu discordo disso em termos de efetividade, isso é algo absolutamente coerente com o ambientalismo neoliberal, em que tudo se resolve por meio da propriedade privada, em que a gente só vai ter ordem, só vai ter controle, só vai ter democracia por meio da propriedade privada, certo? Agora, o que acontece? Cada vez que se promove essa anistia e a titulação, você promove um novo ciclo de invasão de terras. Porque o invasor de terras sabe que vai ser anistiado. Certo? Assim, os primeiros processos de anistia foram no interior de São Paulo. Os segundos estão acontecendo. O Estado do Pará, na última legislação agrária, tem algo que é uma anistia futura, entendeu? Que avisa que se você invadir a terra pública, você abre brechas para você já ter garantia de que vai ser titulado. Bom,
Por fim, gente, eu só queria chamar a atenção de que, quando eu digo que o desmatamento é gerado pela grilagem, eu não estou querendo aliviar o agronegócio, certo? Eu só estou dizendo que, entre a invasão de terras entre o desmatamento e a instalação do agronegócio, existe uma relação social, existe um elo da corrente independente. Assim como o tráfico de escravizados não era feito pelos senhores de engenho, é óbvio que ele só acontecia porque tinha o senhor de engenho para comprar esses escravizados, certo? O desmatamento, os grandes desmatadores da Amazônia, se a gente pegar o nome dos grandes desmatadores da Amazônia, eu fiz esse trabalho então um pouco velho, foi 2017, os maiores nunca tinham plantado um grão de nada e nunca tinham engordado um bezerro na vida. Então, por que eles desmatavam? Para vender a terra. E não existe melhor negócio do que vender terra pública. Certo? Não existe. Então, agora, de forma alguma, dizendo isso, eu estou isentando da responsabilidade desse processo o agronegócio. Porque o grileiro só faz o que faz porque ele tem o agronegócio para consumir essa terra. Terminei? Bom, era isso. Mais uma vez, agradeço muito aí a Mila, a Ana, pelo convite. E era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, professor Maurício Torres, pela excelente exposição. Eu queria aqui concordar com a colocação do professor e fazer aqui uma complementação dentro da minha fala. O nosso outro companheiro que viria compor a mesa com a gente, infelizmente não poderá mais chegar a tempo, mas dizer, professor, que como movimento social, movimento sindical, a qual eu represento aqui, estou aqui representando a FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura deste Estado, que tem uma pauta histórica e de luta, de defesa da agricultura familiar, e dizer que, desde a fundação da FETAGRE, aqui no Pará, ao longo dos seus 55 anos de existência, a reforma agrária tem sido uma das bandeiras principais de luta nossa. E, durante mais dessas 5 décadas de luta nossa, a gente ainda se depara com um déficit enorme, com uma injustiça, que eu poderia dizer inconcebível, no que diz respeito à distribuição da terra neste Estado e na Amazônia, nos estados aqui da região norte, principalmente no Pará. Eu diria que a gente vive num estado de guerra pela terra, em um estado com dimensões de um país, que é o estado do Pará. Felizmente, isso que o professor nos mostra, a quantidade de terras sendo griladas, sendo destinadas a poucas pessoas, e nós temos milhares de camponeses, de trabalhadores e trabalhadoras que ainda lutam e até hoje não conseguiram um pedaço de chão para produzir alimento, para sustentar a sua família, para ganhar o seu pão neste nosso estado. Isso para nós é doloroso. Eu estava, inclusive, fazendo aqui uma análise, lendo alguns documentos, e a Comissão da Verdade Camponesa traz dados que apurou que o Pará se destacou no período da ditadura militar e nos traz uma existência de mais de 800 conflitos fundiários
nesse período, né, de chumbo, ao qual foram arroladas mais de 400 famílias disputando aproximadamente 9 milhões de hectares de terra, onde mais de 550 assassinatos ocorreram nesse período, só aqui no Pará. Então, isso nos mostra, lá desse período de 64 a 85, mas se a gente for trazer para o período contemporâneo, infelizmente, o nosso Estado ele sempre se destaca nesse índice vergonhoso para nós, vergonhoso para o Estado brasileiro, vergonhoso para as pessoas que fazem a gestão deste país, deste Estado, porque, de fato, ainda não tiveram a compreensão de ter como a distribuição da terra, da reforma agrária, um fator de justiça social, cumprindo o que diz, inclusive, a Constituição Federal brasileira. Mas eu queria aqui destacar a importância dos movimentos sociais, dos sindicatos, que, inclusive, muitos deles foram constituídos nesse período e que tiveram uma luta árdua para a gente ainda ter, né, hoje, o Estado do Pará como um dos estados que tem o maior número de assentados da reforma agrária neste país. E que a gente sabe, né, as condições que muitos desses assentados hoje estão, mas que para dizer que esta luta, a luta desses camponeses, desses agricultores, dessas agricultoras, ela vale a pena. Porque se a gente não tivesse feito esta luta, inclusive muitos terem tombado, foram assassinados, a gente não tinha ainda chegado aonde nós chegamos. Porque a gente sabe que muitos, inclusive, assentamentos que existem e que hoje são produtivos, que geram emprego, renda, alimentos para alimentar a população deste país, mas, infelizmente, só foram criados depois de alguns camponeses terem sido assassinados, ter morrido. Foi obrigado alguém ter derramado o sangue para o Estado poder fazer incidência neste país. Mas isso me cabe aqui a frisar isso, né, destacar a importância da luta dos movimentos sociais. E aqui eu não falo só da FETAGRE, só dos sindicatos, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas de outros parceiros que são importantes. Inclusive, eu destaco, por exemplo, o MST, que tem uma luta incansável, árdua, na luta pela terra neste país. E outros parceiros, né, outras organizações, como, por exemplo, a Malungo, que tem organizado, nos últimos tempos, de forma muito combativa, né, os quilombolas, aqui, por exemplo, do Estado do Pará, os povos indígenas, pela sua luta, pela defesa dos seus territórios, né. Esses movimentos eles têm feito várias atividades, várias ações, às vezes têm até radicalizados, né, ocupados alguns espaços de governo, seja feito greves, né, enfim, gritos, para que muitas das pautas tenham sido destravadas. E a gente precisa somar força para que a gente possa avançar nisso, senão o agronegócio, a concentração da terra, o latifúndio, ele tende a se aumentar a cada dia, a cada ano, no nosso país, no nosso estado aqui do Pará e na Amazônia, nos estados da região norte. Ontem eu estive acompanhando a fala do professor Guilherme, à noite, e ele falava, por exemplo, da questão do Plano Safra, professor. E, de fato, isto é muito verdadeiro, porque, às vezes, a gente vê números, e que são números importantes, né, significativos, volumes
grande de recurso, com taxa de juros baixíssimas, em algum caso até nem existe. Mas a gente pode se perguntar aqui, para vocês, como é que está sendo o acesso lá na ponta, lá nos municípios, lá nos territórios, lá nos assentamentos, lá nas comunidades, para a agricultura familiar acessar, de fato, esses valores. E onde é que estão sendo acessados e no que estão sendo aplicados? Se a gente for fazer um levantamento de dados, a maioria dos recursos, mesmo sendo destinado através do PRONAF, o Programa de Fortalecimento para a Agricultura Familiar, a maioria desses volumes vão para a questão da pecuária. Para a criação de gado, de boi. E aí entra desmatamento, tudo isso que a gente já sabe. Nada contra a gente produzir o agricultor familiar, até porque a gente sabe que o agricultor familiar, em sua maioria, muitos têm mesmo, mas me parece que os agentes financeiros, os técnicos, eles já vêm com uma receita pronta, aqui com um projeto, e que fica muito mais fácil só fazer lá a troca do nome do agricultor e já levar o projeto para fazer o pagamento, porque me parece que ali é mais fácil do que tentar dialogar a elaboração de um projeto com a realidade daquela família, tentando produzir sistemas agroflorestais, por exemplo, porque me parece que é mais trabalhoso para essa turma fazer esse tipo de financiamento. Então, nós precisamos, de fato, defender a questão do PRONAF. Eu, particularmente, sou um grande defensor de que tem que ter volume, mas que a gente possa, de fato, dar garantia para que os agricultores e agricultoras familiares possam, de fato, acessar esse PRONAF para produzir alimento. E aqui uma coisa que me chama muito a atenção e que a gente precisa, e eu, como representante do movimento sindical, da federação aqui nesse Estado, eu vejo que hoje nós precisamos dialogar, professor Trecani, mas fortemente com o governo do Estado, sobretudo no que se refere à assistência técnica do nosso Estado. As IMATEs, a IMATER do Estado do Pará, ela está praticamente sucateada. Nós temos alguns municípios que a gente tem um técnico da IMATER aqui no Estado do Pará. E aí é praticamente desumano que essa assistência técnica, que deveria ser pública, gratuita, de fato, ela chegar aos territórios, lá onde estão os quilombolas, os povos indígenas, os assentados, os agricultores e as agricultoras familiares. E se a gente for olhar de forma geral para o nosso meio rural, onde estão os camponeses, a gente pode olhar para os grandes desafios que nós temos pela frente, que a gente já tem enfrentado e que a gente precisa enfrentar todos os dias. É só a gente olhar a questões climáticas, por exemplo. No último ano, eu pude observar em alguns territórios, em algumas comunidades, agricultores familiares perdendo praticamente por inteiro a sua produção, as suas roças morrendo, açaizal, praticamente já frutífero, morrendo. E, às vezes, o agricultor familiar, inclusive, não consegue fazer um sistema de irrigação, por uma série de motivos que a gente sabe. Mas aí, por que isso está acontecendo? Porque, bem do lado dos nossos territórios, das comunidades quilombolas, dos territórios indígenas, tem grandes fazendas totalmente desmatadas, inclusive sendo feito uso de herbicida, de veneno, de pulverização, seja por drone ou por aeronave, e que acabam afetando diretamente a produção da agricultura familiar neste nosso estado do Pará. Outra coisa que a gente precisa debater é a questão das desintrusões nos territórios indígenas e quilombolas. Eu, como representante de uma entidade que defende a agricultura familiar, eu sou totalmente favorável que o governo federal faça a desintrusão nas terras indígenas, porque eu considero que território indígena, que territórios quilombolas são territórios sagrados e que esses territórios precisam, de fato, estar na mão de quem, de fato, é de direito. Mas que nós também não podemos
despejar, desentrusar os agricultores e deixar largados, igual aconteceu, por exemplo, aqui, recentemente, na terra indígena do Alto Rio Guamá, na região nordeste do Pará, que foram desentrusadas cerca de 1.000 famílias e que, segundo o relato que ouvi de órgãos oficiais, 97% dessas famílias tinham perfil para a reforma agrária e que essas famílias até hoje não foram assentadas. E a gente são seres humanos, são indivíduos que muitas das vezes nasceram ali, que produzem alimento desde os seus 7, 10, 15 anos de idade, que trabalham com a terra e que tiveram que sair e que estão aí jogados. E a gente pode se perguntar para onde vão essas pessoas. Infelizmente, a gente pode até ter casos de alguns indo assumir, indo para alguns locais que nenhum de nós queremos que ninguém vá, para a prostituição e coisa desse tipo, por exemplo. Portanto, nós precisamos mobilizar o nosso povo, assim como surgiu na década de 90, no grito do campo, no grito da terra, que este estado do Pará, inclusive, foi protagonista, né, para hoje. Se hoje nós temos, a nível nacional, o Grito da Terra Brasil, que se é realizado, onde se entrega a pauta para o governo federal, isso surgiu aqui no Pará, com a luta dos camponeses, dos agricultores e agricultoras familiares, e essa luta a gente precisa lutar, a gente precisa ser incidido para que nós possamos, de fato, ter um meio rural produtivo, com gente, e que a gente possa respeitar o meio ambiente para que as próximas gerações, para as pessoas que vão nos suceder, possam ter o direito de conviver no meio ambiente saudável e que possam, de fato, ter o direito de sobreviver. Portanto, a luta na Amazônia, ela sempre foi feita por muitos desafios. E nós estamos vivendo um momento difícil. Mas, como já diz Lênin, temos que nos agarrar na história para que a nossa luta possa seguir, para que nós possamos continuar a lutar no nosso Brasil, e que eu penso que só juntos e juntas, participando de eventos como este seminário aqui, discutindo, pautando, levando proposta, a gente vai ter um meio ambiente, ter um meio rural mais produtivo no nosso país e mais saudável. Obrigado, companheiros e companheiras. Bem, a gente agora franqueia aqui a palavra para as perguntas, para as contribuições, para algumas intervenções, mediante a fala do professor Maurício, daquilo também que eu mencionei aqui. Se alguém quiser fazer alguma contribuição em relação ao assunto, o microfone está à disposição. Tem um companheiro. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Jobson Tembé. Eu sou aluno do curso de desenvolvimento rural, né, lá do INEAF. Também sou aluno do professor Maurício. E, assim, muito boa a sua fala, professor. Eu achei muito importante a questão do ilegal que se torna legal, né? E também queria contribuir um pouco com a fala do nosso amigo, que eu me esqueci o nome, desculpa agora. Quando tu fala que as pessoas de lá de Santa Luzia, né, que foram de lá da terra de Tucumã, que foram desentrusadas, deveriam ter sido asseguradas pelo Estado, eu concordo contigo. Eu vi a situação de perto, né, até porque eu moro lá, e por estar no curso de desenvolvimento rural, né, que trabalha com comunidades tradicionais, eu senti muita falta disso. Eu até conversei uma vez com alguns familiares meus e com alguns caciques de lá das aldeias,
E alguns até tentaram ajudar algumas pessoas também, né, no que podiam. E eu acho que, se tivesse sido feito isso, até poderia ter ajudado num problema que a gente teve lá no início do ano passado, que foi a questão de queimadas. Que a gente sofreu muito com queimadas justamente porque o pessoal que foi desentrosado saiu e tacou fogo em tudo e não estava nem aí para a gente. Então, acho que se o Estado tivesse assentado essas pessoas, teria sido um problema a menos, né, para a gente. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Acho que o professor Maurício tocou num ponto que para nós da área do direito é fundamental. Vou dar só um único exemplo, poderia dar dezenas, centenas. O documento mais utilizado na história fundiária do Estado do Pará, e só existe no Estado do Pará, se chama título de posse. Ele nasceu em 1891. E quando a gente olha o decreto 410, que criou este instituto, este documento, tinha prazo de 1 ano para surtir os efeitos. Não vou entrar em muitas conversas, só que 1891 mais 1 não é igual a 2025, ou eu estou errado? Esse documento caducou definitivamente em 1995. Foi enterrado definitivamente em 2007, quando o Dr. Benatti e eu estávamos no ITERPA. Isto é, dissemos, a partir de agora, não vale mais nada. E em 2019, o atual governo ressuscitou esse documento, permitindo que quem tem, me ajudem, alguém já sabe quantos títulos de posse existem no Estado do Pará? Porque quando eu fiz o meu mestrado, 25 anos atrás, eram 30 mil. Em 2006, disseram que são ou 50 ou 60 mil, como se 50 ou 60 fosse a mesma coisa. Isto é, ninguém sabe quantos são, ninguém sabe quantos deles foram legitimados, isto é, se transformaram em documento definitivo de propriedade, ainda assim, em nome não sei do que, volta a entrar no mercado um título podre, e aí, como o professor Maurício bem destacou, a lei que permite voltar a ter no cenário político coisa desse tipo. E quem conhece um pouco a história do Pará, sabe, a história fundiária do Pará, sabe que ninguém sabe muito bem, não só quantos são, menos ainda aonde estão, menos ainda o tamanho. Porque, pasmem, quando em 96, pelo menos se achava que esse título tinha morrido, o ITERPA entrou como um protesto judicial dizendo que 10% tinham sido transformados em propriedade. Ora, 10% de 30 mil é uma coisa, de 60 mil é outra, né? Mas o que me preocupa não é isso. É que o órgão de terra chegou a afirmar em juízo que a área estava entre 5 e 50 milhões de hectares. Tudo bom, nosso estado é grande, né? Mas é 5 ou é 50? Estou colocando quase na brincadeira para dizer e reforçar aquilo que o Maurício nos disse, da importância de nós, do direito, conhecermos todas as nossas normas e o valor que isso tem. E começar a pensar que se a gente não se organizar para dizer para o bandido que está virando pessoa de bem, porque ele era bandido, mas o governo vem e diz, não, o título que tu tens é o
dá um jeito nele. Que, no fundo, como dizíamos hoje de manhã, é o mesmo recado da medida provisória 910 de 2019. Tu derruba, queima, entra com pedido que eu, governo federal, te dou o título. Portanto, mais uma vez, se estimula o desmatamento ilegal, se estimula a grilagem, numa perspectiva de ter um título. E não se preocupem, a 910 caducou. Mas os filhotes, que são muito piores do que a 910, que é o PL 2633, 2020, e 510, 2021, estão passeando, já foram aprovados na Câmara e agora estão no Senado. Eu não tenho nenhuma dúvida que este Congresso, pró-meio ambiente, pró tudo aquilo que nós conhecemos de bem, vai aprovar essa porcaria. E aí vai virar lei aquilo que, na verdade, é a consolidação da grilagem. Finalizo lançando um desafio para quem está nesta presidência desta mesa. Amanhã, como tu bem sabes, teremos em Brasília a primeira reunião do grupo de trabalho criado pelo governo federal e pelo governo do estado do Pará para discutir a questão fundiária no nosso estado. É uma resolução publicada no Diário Oficial de alguns dias atrás. E a questão é, a gente vai ficar assistindo? Ou a gente vai participar? A FETAGRE vai? Se a FETAGRE não puder ir, a CONTAG vai? E vai só para escutar, porque nós somos convidados, o artigo 5º da resolução é bem claro, né? Poderão ser convidados, mas eu não quero ser convidado, não. Eu quero ir lá e participar. Eu quero que o representante da FETAG e da CONTAG vá lá e participe, a pleno direito. Depois de tudo, a terra é nossa, né? Se a terra é nossa, temos que nos organizar para que ela seja nossa de fato, e não só de direito ou de blá, blá, blá. Obrigado. Uma pergunta, acho que eu tenho certeza que o Maurício trouxe muito mais conteúdo para apresentar e o tempo acabou espremendo ali, né? Mas uma das questões que eu sei que você trabalhou muito, Maurício, eu gostaria de ver você falar aqui, é a questão da concessão de florestas públicas, né? Então, um pedido aí para você, né, tentar abordar aí nesse período de debate essa questão das concessões. Obrigado. Passar para o professor Maurício. Obrigado pela pergunta, Cássio. Na verdade, se eu fosse um cara mais legal, eu passaria para responder essa questão sobre a legislação de florestas públicas para o Hugo, que está aí, entendeu? Que é um doutorando nosso lá do INEAF, que já está quase defendendo, a gente espera, né? E assim, que estuda, que tanto fez o mestrado e o doutorado sobre isso. As concessões de florestas públicas, na minha opinião, são hoje um dos principais vetores de expropriação de povos e comunidades tradicionais. O artigo 6º da lei começa com a palavra antes. Antes de se fazer a concessão, os territórios tradicionalmente ocupados devem ser identificados, ou seja, delimitados e destinados. Esse é o termo da lei. Em 2007, quando se discutia a lei, eu publiquei que isso não seria cumprido. Por que, assim, é mágica descobrir que não seria cumprido? Não.
Não é. Se a gente for... semana passada, teve uma apresentação aqui de um procurador, aqui na UFPA, mostrando que, no ritmo que vai, os territórios quilombolas demorariam 2 ou 4 mil anos para terminar de serem titulados. Certo? Assim, de duas, uma. Quando se formulou a lei nesses termos, a gente tinha duas possibilidades. Ou a primeira concessão ia acontecer daqui 4 mil anos, ou a coisa não seria cumprida. Se a gente pensar no peso político dos interessados, o agronegócio internacional da madeira e as comunidades tradicionais, não era difícil a gente prever que não seria cumprido. E foi fato. A grande maioria, hoje, dos processos de concessão florestal são alvo de ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal, exatamente acusando de que estão leiloando territórios tradicionalmente ocupados. Certo? Agora, é engraçado. Como é que é feita a destinação? Vamos pegar a primeira, no Rio Trombetas. O que fizeram? Pegaram as comunidades que estavam na beira do Rio Trombetas e do Lago Sapuquá, fizeram um buffer de 2 quilômetros, certo? E falaram, esse é o território deles. 2 quilômetros é muita terra. Os caras andam 30 para coletar castanha, para caçar, 30. Entendeu? Mas não, 2 está bom. E leiloaram o resto. Leiloaram os castanhais das comunidades, leiloaram as áreas de caça, as áreas de coleta. Entre as espécies que se permitia... Assim, eu tenho um vídeo que é sensibilizante numa comunidade, na Flônia de Saracataquera, no Rio Trombetas, em que o ribeirinho mostra o toco de um uxi e dizendo, olha, aqui do lado está o meu mutá. Esse mutá está do lado desse uxi porque a caça vem comer o uxi que cai. Entendeu? O meu pai me ensinou a caçar nesse mutá. Me ensinou a vir como é que esperar a caça nesse mutá. Quando eles cortam o uxi, eles estão colocando em questão a segurança alimentar dessa família. Certo? Sem falar em vários outros valores materiais e imateriais que essa agressão, com essa agressão, se expropria essa família. O que acontece hoje com as concessões? E o impressionante, essas concessões que estão em cima de comunidades tradicionais são certificadas com selo FSC. E aí entra uma questão que não é jurídica, é política. Professor Treccani, eu acho que a questão é sempre mais política. Certo? Assim, o que se acontece com essa questão da titulação de terra? Você pensar que a ordem natural não é essas comunidades serem expropriadas para isso virar o latifúndio, você pensar em terra para o pobre, isso está louco. Isso é uma abominação, isso é uma inversão do mundo. Na Flona Saracataquera, uma vez eu estava numa reunião da Flona, e tinha um técnico do IBAMA, que são sempre biólogos, que ouviu todo aquilo, o quanto as comunidades ocupavam a floresta, e agora estou me apropriando novamente do trabalho do Hugo, que mapeou, acompanhou essas famílias, já referenciou as trilhas de caça, de coleta, e viu até onde eles iam. E o rapaz, por quem eu ponho as 2 mãos no fogo pela honestidade, olhou e falou, Maurício, mas se a gente reconhecer todo esse território que eles usam, eles não vão ficar com muita terra? Pessoal, essa pergunta dele é extremamente esclarecedora. Para ele, era estranho, e de novo, eu não estou sendo irônico, eu tenho certeza que esse rapaz era honesto, na mesma proporção que era alienado. Para ele, não era estranho que aquela grande quantidade de terra ficasse com mais de 1.500 famílias pobres. Aquilo era uma inversão do mundo, era colocar as coisas fora do lugar. Agora, era absolutamente razoável que exatamente essa mesma grande quantidade de terra ficasse para apenas uma madeireira. Assim, aquilo era extremamente ilustrativo de como as coisas
de como a gente precisa lutar, e aqui, de novo, para vocês, a gente sempre joga as coisas nas costas de vocês, né? O que vocês vão fazer, né? Assim, do papel dos movimentos sociais, e de nós, universitários, de universidade, que temos o papel de darmos o apoio para vocês, de como a gente quebrar com essa naturalização da coisa. Certo? De como a gente quebrar com de que a ordem dessa privatização geral da terra, de que isso que parece tão natural é aberrante, é expropriatório. Certo? De que a lei que produz isso é uma aberração. Hoje, as leis... E Acácio, e não são só as concessões florestais. Eu colocaria no mesmo bojo as concessões minerais. Essas com um poder político inacreditável. Inacreditável. Na Volta Grande do Xingu, a gente tem em Novo Progresso, no PDS Terra Nossa, a gente tem mineradoras que se instalaram dentro de assentamento. Em Novo Progresso tem uma mineradora transnacional que se instalou dentro de um assentamento de reforma agrária, de um PDS, de um projeto de desenvolvimento sustentável. E assim, eles têm licença? Tem. Sabe do quê? De pesquisa. Mas tiram algumas toneladas por dia de minério de ouro. Minério de ouro, não é ouro, é o minério onde o ouro está dentro, né? Algumas toneladas por dia. É que a licença para pesquisa não tem limite de quantidade de extração. Ou seja, ele pode fazer a lavra que ele quiser, são buracos imensos, são crateras imensas. A pesquisa, gente, é aquele furinho com um tubo de 4 polegadas para saber a quantidade para saber o que tem. Não, eles estão fazendo lavra porque a licença é de pesquisa sem limite. Quer dizer, você pode tirar o quanto você quiser, é só chamar de pesquisa, é só dizer que está pesquisando. O poder político das mineradoras é algo absurdo. É algo absurdo. As concessões florestais, teve essa de Saracataquera, foi a decisão judicial que o Ministério Público Federal entrou com uma ação tentando bloquear, e olha o que é a invisibilidade das comunidades tradicionais. Eles tentaram bloquear falando só dos quilombolas. Certo? E aí eles falaram, não, a gente recua um pouco. Só que não são só quilombolas. Tem mais de 1.500 famílias, comunidades tradicionais ribeirinhas que não se identificaram como quilombolas. Poderiam, basicamente são parte do mesmo grupo, mas optaram por não se auto-identificar como quilombolas. É engraçado, a gente conversa com eles, eles falam, eles se arrependem muito. Basicamente, o movimento quilombola chega naquela região pela Igreja Católica. Os católicos viram quilombola. Os pastores das comunidades que tinham uma maior ascendência evangélica lutam contra. E o grande argumento para não se definir, não se ter a titulação coletiva como quilombola era, se isso aqui for um território de uso comum, um vai poder mexer na roça do outro, e pior, um vai poder dormir com a mulher do outro. Entendeu? E eles contam isso. A gente achava que ia ser assim. Certo? A gente tinha certeza que ia ser assim. E aí eles descobriram que não, que ia ser exatamente como eles viviam e continuam vivendo. Na decisão judicial, na sentença que liberou as concessões em cima desses ribeirinhos, o juiz fala, a concessão florestal é um imperativo humanitário. É impressionante. É um imperativo humanitário. Por quê? Eles diziam que, ao expropriar a comunidade, ao tomar um território dele, eu vou poder dar um emprego para ele. Quer dizer, eu vou explorar ainda mais valia desse trabalhador. Eu vou converter o camponês num trabalhador. Isso é visto, de novo, nessa tosca visão política e ideológica, como um processo civilizatório. Existe um ganho civilizatório em um cara deixar de ser um camponês e virar um proletário da madeireira ou da mineradora. Então, a gente, na luta dessas comunidades contra os seus territórios, e, evidentemente, essa luta é contra as concessões pela defesa dos seus territórios, a gente precisa combater esse construto ideológico de que
eles perderem o seu território e a proletarização desses grupos é um ganho civilizacional, é uma progressão civilizacional. Obrigado. Obrigado, professor. Sobre a reunião, professor Treccani, da Câmara, né, de Diálogos Federativos, que vai acontecer amanhã lá em Brasília, na sede do INCRA. Ainda ontem à noite eu falei com o Edmilson, que é o secretário de Políticas Agrárias da CONTAG, que inclusive é do nosso estado vizinho aqui do Maranhão, que também é um dos que se destaca nessa questão de, infelizmente, desses números que nos envergonham sobre assassinato do campo, de violência. Ele vai participar da reunião amanhã. É bem provável que o Guto também, que é aqui do Pará, que já foi, inclusive, presidente da FETAGRE, que hoje também é diretor nacional da CONTAG, deva também participar. Então, eu acredito que eles vão representar muito bem o nosso Estado. Infelizmente, nós da FETAGRE não vamos poder diretamente acompanhar, mas o Guto é daqui, conhece muito bem a realidade do nosso Estado, ele deve estar presente, o Edmilson também vai participar lá do evento. Eu acho que esse é o primeiro debate, mas que a gente vai precisar, inclusive, muito da sua contribuição, da sua larga experiência que o senhor tem em relação já a isso, para a gente poder aprofundar esse debate, viu, professor Treccani? Tem mais algo, professora? Tá, eu queria, em relação a isso, já passar para você, só para, quando eu falei da questão das intrusões, eu queria, inclusive, aqui, só destacar também em relação aos territórios quilombolas, que eu acabei não falando. Na minha apresentação, eu falava que eu sou de uma área, de um território quilombola, no município de Santa Luzia do Pará. E nós temos também situações gravíssimas dentro dos territórios quilombola em relação à desintrusão. O território a qual eu pertenço, por exemplo, que foi titulado em 2008, ainda tem, até hoje, fazendeiros que estão com área dentro do território que nunca foram desintrusados. Inclusive, essa turma desmata o açaí, por exemplo, que é, inclusive, uma fonte de renda, de alimento para as famílias, para as crianças. Inclusive, aplicam veneno dentro do território para a criação de gado. Só para vocês verem como é que é a nossa situação. Mas vou passar aqui para... Eu acho que está sendo gravado. O senhor estava falando da pesquisa da mineração? Senão não grava. O senhor estava falando da pesquisa na mineração e que, por conta da pesquisa, tiram uma quantidade incrível de minério, como se fosse para a pesquisa. Mas ela tem um tempo a pesquisa tem de ser feita num prazo máximo. A concessão do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje Secretaria, né, de Produção Mineral, ela tem um prazo, a pesquisa tem um prazo para ser feita, salvo engano, até 3 anos, se não me engano. Quer dizer, ainda que ele tire esse minério, né, existe um limite para isso. O que acontece, que a gente sabe também, é que fiscalizar é um problema sério nesse país. Por favor. Maria Cecília. Sou Maria Cecília. Na realidade, não é bem uma pergunta, é uma provocação, no bom sentido. Me parece que a sua exposição, professor Maurício, ela poderia servir de introdução ao trabalho que foi colocado na outra mesa. Ou seja, governança fundiária tem por pressuposto você enfrentar a indústria da grilagem e, ao mesmo tempo, dar resposta. Resposta do ponto de vista de governar o regime fundiário ou os regimes fundiários, livrando dessa maligna presença. Eu acho que o senhor conceituou
muito bem a grilagem, a formatação da grilagem, e isso facilita um trabalho de governança fundiária que tenha por propósito realmente fazer governança fundiária com base nos regimes fundiários constitucionais. Obrigado. Olha, tem razão, a pesquisa tem um prazo limitado, tem toda a razão. Esse prazo está sendo suficiente para a mineradora fazer um acordo com o INCRA, entendeu? De quais são as condições em que o INCRA vai permitir o assentamento dentro a mineração dentro do assentamento. Já está minutado, o INCRA já colocou o que quer uma sede nova, quer uns notebook, quer uns espelhinhos, entendeu? Agora, é curioso como isso está na SR30. Agora, é impressionante que o único caso que eu conheço em que uma comunidade, entre aspas, ganhou uma queda de braço com a mineradora é a Alcoa, em Juruti. Certo? Eles conseguiram receber royalties da mineração. Como? O resultado disso, tem muita gente... Eu não conheço aquela situação, eu nunca fui para lá. Tá? Já li muita coisa dizendo que sim, muita coisa dizendo que não. Uma vez conversei com um morador de lá dizendo, olha, eu tenho mais dinheiro que hoje, mas eu gostava mais da minha vida quando eu era um coletor de castanha do que hoje que eu coleto latinha de alumínio. Enfim, mas eles conseguiram... Para mim, aquilo foi uma vitória que criou precedentes, deles conseguirem receber royalties daquilo. E, assim, uma coisa engraçada... Na Volta Grande, a Belo San, que é um projeto da maior mineração a céu aberto do mundo, eles se recusam terminantemente a discutir royalties da mineração para os assentados. Em Belo Monte também. Assim, a ideia de pagar royalties para pobre, você está louco? Assim, isso assim, discutir um precedente que para eles é impensável. Entende? É impensável. Certo? Lá em Belo Monte, eles estão tendo uma resistência enorme, em Belo Monte, desculpa, Belo San, enorme, mas eles não cogitam isso. E... Como? A mineração. Lá eles estão... Lá a situação ainda é mais absurda. Existe uma ação instaurada, eles perderam em primeira instância, porque eles estão comprando terra dentro de um assentamento de reforma agrária. Terra não, ainda com as restrições constitucionais para não poderem ser vendidas. E agora o que eles estão dizendo é, não, é só uma concessão e a gente vai devolver essa terra para o assentamento. Agora, assim, é um buraco de uma dimensão descomunal. Ou seja, a terra fica esterilizada. Vão devolver para se fazer o quê? Certo? Bom, agora... Mas a legislação diz que ele tem que devolver, recompor. Se ele não recompôs, ele não devolveu. Então, mas sim, e mesmo recomposta, é discutível se essa terra tem aptidão para a reforma agrária, depois de recomposta. Certo? Depois de recomposta. E, assim, são 50 anos. O assentamento tem um impacto enorme e não tem nenhum estudo que mostre se aquele assentamento é pensado para tantas famílias. Se você diminui o número de famílias assentadas, para a escola, desativa a escola, desativa a linha de transporte, desativa tudo e inviabiliza. Aí o resto da comunidade abandona, inviabiliza o assentamento. Como? Sim. Você tirou daqui, você vai pular. Eu tirei uma estrada daqui, porque tinha um buraco que eu queria fazer mineração. Eu transferi a estrada para outro lugar. Quando acabou... Esse aqui está ligado. Quando acabou, eu volto ou não, de acordo com o interesse do proprietário, do assentado. Tem uma falta de informação. Tem uma falta de informação
INCRA, ou não querem ter a informação, INCRA, a mineradora, é claro, vai dizer, eu vou devolver. Claro que eu vou devolver. Se eu tinha árvore que tinha não sei quantos metros de diâmetro, eu tenho que devolver uma árvore igualzinha. Se tinha não sei quantos passarinhos, tem que devolver... Nunca soube como é que conta passarinho no céu, mas eles sabem contar. Quanto tem que devolver tantos passarinhos. Então, é uma falta de informação, uma falta de interesse, uma falta de conhecimento entre as entidades. Porque o minerador, em tese, tem que fazer tudo isso. Ele tem de recompor tudo isso dessa maneira. Aqui o assentamento não cabe mais, o minerador vai fazer outro assentamento em outro lugar para que ele sem terra. Tem que fazer. Não tem, eu vou devolver a terra depois, como o senhor mesmo diz, depois de 50 anos, que fica uma terra estéril, sem dúvida. Então, vamos fazer o assentamento em outro lugar. Isso que tem que fazer. Passar a palavra para a Irene. Não, na verdade, assim, só para esclarecer um pouco o debate, assim, eu talvez colocar um pouco... Me chamo Irene, sou promotora de justiça agrária no oeste do Pará, então, eu conheço bastante esses casos que o senhor citou, tanto de Juruti e como da Beloçã, que foi meu objeto de estudo no NAIA, né, aqui do doutorado. E aí eu preciso lhe falar, porque, na verdade, a questão que o professor Maurício traz, que aí ele disse se está certo ou está errado, o que eu entendi, é mais uma mudança, é uma visão epistemológica da situação. Não é simplesmente tirar as pessoas do lugar, porque essas pessoas, elas são populações tradicionais. Até porque, por exemplo, no caso de Juruti, não se retirou exatamente as pessoas do local, se pagou pelo uso da superfície. Né? Nós conseguimos, no Ministério Público, pagar a indenização de perdas e danos no ano passado apenas, depois de mais de 15 anos de instalação da Alcoa. E eles tinham direito àquele direito da superfície, e queriam fazer uma fundação que eu achei, assim, eu julguei, junto com meus colegas do MPF, e outro colega do promotor local, nós julgamos que não seria pertinente, porque a comunidade ela tinha direito ao dinheiro. Né? E aí eu fico pensando, que eu coloco assim, a reflexão que o professor Maurício faz. Né? Por que é tão difícil se dar o que é devido, se pagar uma indenização para as pessoas que têm direito dessa indenização, quando essas pessoas são comunidades tradicionais, quando essas pessoas são camponeses da reforma agrária, quando essas pessoas são indígenas ou quilombolas? Sempre se tem aquela ótica do, não, vamos deixar o dinheiro no fundo para que a pessoa faça um projeto social, para que a pessoa apresente um projeto comunitário. Mas isso já é um dever e um direito que a pessoa tem pela Constituição da política pública. Isso não substitui o royalty, o dinheiro de uma mineradora não deve substituir em nenhum momento a política pública que o Estado, o orçamento público que deve ser destinado para as comunidades. Então, na verdade, é muito mais complexo do que só, vou fazer mineração aqui. Não. A gente tem que estabelecer qual é o interesse público. É o interesse público da reforma agrária ou é o interesse público da mineração? Para quem é a mineração? É para o Estado brasileiro? Aí a gente chega na nossa temática, soberania nacional. Obrigada. Desculpa, eu não consegui ouvir teu nome. Irene. Eu vou aproveitar e pegar o barco da Irene, então. Inclusive, amanhã a gente tem uma mesa cujo foco é esse, né, Irene? Mineração? Dentro dessa perspectiva de soberania, dilemas justamente do projeto para a Amazônia, né, para a região amazônica, e aí a questão da mineração, acho que ela é chave hoje. E aí me preocupa muito, porque a gente discute, e aí o pessoal da FASE tem uma produção super interessante sobre isso, que é assim, qual que é a discussão de interesse nacional? O que é interesse nacional? Por que mineração está acima de reforma agrária enquanto interesse nacional, sendo que na Constituição o Estado tem o dever de fazer reforma agrária e ele pode conceder lugar para mineração? Então, por que já se supõe que existe superior, né, o interesse nacional? Existe essa hierarquia. Da onde que sai isso e como é que a gente desmonta isso? Sendo que, se a gente olha, depois que saiu essa instrução normativa do INCRA, no apagar das luzes do Bolsonaro, que permitiu grandes empreendimentos e mineração dentro de área de assentamento, a gente tem mais de 50% dos projetos de assentamento com pedido de prospecção, ou de pesquisa, prospecção, lavra, enfim, não sei, mais de 50%. Aí, imagina se sai falando, mas aqui tem o minério, então tem que deixar minerar porque é interesse nacional. Acabou a área produtiva de alimento no país, assim.
é mais de 50%. E se pegar a Amazônia, então a maioria está tudo aqui na região amazônica, assim. Então, eu fico me perguntando qual que é a perspectiva diante desse quadro e como é que a gente consegue, de alguma maneira, pensar em incidências para frear esse processo e falar, não, vem cá, não tem essa prevalecência toda do interesse nacional só porque alguém falou que tem. Sônia. Ai, desculpa, o assunto é muito... O assunto realmente pega fogo, né? Eu acho que nas nossas discussões da Abra, o Guilherme também está aqui e lembrou uma coisa importante num dos debates que nós fizemos. Por que na legislação minerária a gente não tem também a questão da função social? Se a gente, a questão do quê? A questão da função social da mineração. Eu acho que hoje em dia, com as emergências climáticas, com esse debate que a gente faz aqui da questão ambiental, a gente tem que mudar isso. A legislação minerária, se realmente ela tem uma riqueza, será que é mais importante para o Brasil hoje eliminar a produção de alimento em prol do subsolo, desse subsolo que é terra pública, que não tem função social, daí o subsolo não tem? Então, para onde virá essa riqueza? Para o cara que está fazendo a mineração, ela não está vindo em prol do país. E, muitas vezes, vem o capital estrangeiro que faz a mineração, eu acho que a Cecília até lembrou disso no outro seminário, eles levam os trabalhadores deles para isso, devastam, levam o minério para o seu país e tchau, e bênção. Então, eu acho que talvez isso de discutir, que o Guilherme colocou isso para a gente, a função social também para esse subsolo, que é terra pública. Por que tem que ter a propriedade privada uma função social e a pública não? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso e... Por favor. O artigo 5º da Constituição, Rio Trecani, o artigo 5º ele tem precedência sobre todos os outros. Ele não é igual aos outros, não. Ele estabelece a função social da propriedade. Ele não está dizendo se é pública ou privada. Toda propriedade cumpre uma função social. E aí o texto constitucional vai regulamentando. Tem a propriedade intelectual, tem a propriedade urbana, tem a propriedade, digamos, pessoal, né? E isso, a propriedade rural, a propriedade urbana, a propriedade subjetiva, etc., comporta no texto constitucional regras. A mineração, ela se furta a cumprir o artigo 5º, porque não tem nada no texto constitucional regulamentando, em nome do pressuposto de que é uma propriedade estatal. Ora, não é propriedade, é concessão. Sim, é uma concessão de uma propriedade estatal. Dizem eles, né? É o argumento deles. Mas, na realidade, por analogia, o artigo 186, que trata da superfície, poderia se aplicar ao subsolo. Sim, sim. Para ser coerente com o artigo 5º. Portanto, não tem base lógica a ideia da exclusão da mineração do cumprimento da função social. Obrigado. Certamente, eu peço desculpas, assim, eu sou um grilocentrista, assim, eu estudo muita grilagem, entendeu? Eu não conheço bem a questão de mineração, certo? Só perifericamente, peço desculpa por isso. Com certeza vocês todos conhecem bem melhor essa questão do que eu. Mas uma coisa só eu sei responder para a Yamila. Da onde que vem essa tese da supremacia do interesse da mineração sobre todos os outros? Sabe de onde vem? De tese jurídica construída por eles. Recentemente, junto com a nossa amiga Yamila Ana Alfinito e o professor Marés, eu trabalhei num parecer sobre Belo San,
a gente foi procurar de onde que vem essa coisa da primazia da mineração sobre tudo, sobre todo o resto. Isso vem são eles citando tese jurídica construída por eles. Assim, não tem nada que fundar. Eles foram muito bem-sucedidos em construir isso, entendeu? Em começar a dizer, olha, Carlos, diz aí que a gente está acima de tudo. E aí eu cito o Carlos, e aí a Mila me cita. E, assim, é só tese jurídica baseada em presunção, em mais nada. E eu concordo muito, Helena, com você. Eles se recusam terminantemente a considerar, mitigar os danos que causam. E, assim, tem danos que não são mitigáveis. Para a comunidade tradicional, realocação é muito complexo. E aí, uma questão teórica. A gente tem uma cisão nos direitos que eu não acho razoável entre o que é comunidade tradicional e o que são como camponeses que não se identificam como comunidade tradicional. Na Terra do Meio, na Estação Ecológica da Terra do Meio, uma situação bastante estudada pela professora Natália, que está aí, a gente tinham 2 grupos. Um grupo de camponeses migrantes que chegaram lá um ano antes da criação da Estação Ecológica, que ocuparam a terra num processo de luta pela terra, ocuparam a terra num quadro, então, dando para a terra a sua vocação fundiária. Lembra aquela lista de hierarquias? Não era terra indígena, não tinha ainda interesse ambiental. Qual era a prioridade seguinte? Reforma agrária. Eles ocuparam a terra num modelo, assim, dentro do que o Estatuto da Terra chama de propriedade familiar, certo? O que um assentamento de reforma agrária promove. Ou seja, eles deram para a terra a sua destinação fundiária. Um ano depois se criou a Estação Ecológica em cima deles. A comunidade tradicional, e tinha lá uma comunidade tradicional ribeirinha, de ocupação centenária. Aí eles diziam, a comunidade tradicional tem direito a ser realocada. Os camponeses, não. Hoje, 20 anos depois, esses camponeses dizem, se nós não éramos comunidade tradicional, hoje nós somos. Certo? Nós estabelecemos uma comunidade. Se cada um veio de um lugar, nesse movimento de luta pela terra, e é engraçado, cada um vem de um lugar, se conhecem nesse movimento, mas eles têm uma memória comum compartilhada. Uma memória de expropriação, de expulsão, de privação, de negação de acesso à terra e de luta pela terra. É muito curioso isso, como famílias vindas, cada uma de estados diferentes de processo, tem uma memória comum, tem um passado comum compartilhado. Então, eles chegaram e falam, hoje a gente depende, para a nossa vida, a gente depende de relações de vizinhança, certo? De relações de vicinalidade. E hoje nós somos uma comunidade tradicional. Nós desenvolvemos um saber que é local, que é aplicado para cá, em que não necessariamente se transporta para outro lugar. E assim, sem isso, sem eles acionarem a categoria de comunidade tradicional, eles não teriam direito à realocação. Certo? E aí a gente esbarra num outro problema, a noção que está fora desse debate, que é a ideia de que uma comunidade tradicional é alguém com determinada função ambiental. E o que é uma besteira, certo? Já tem muita bibliografia acontecendo isso. Os ciganos são comunidade tradicional e não tem nenhuma relação com a questão ambiental. Professor Guilherme, eu concordo muito com o que o senhor falou antes, com que o senhor tinha, a tua questão, a tua provocação, muito bem-vinda, inicial. E é uma luta antiga. É engraçado que a primeira pessoa que teve o estranhamento da nossa história fundiária ser uma sucessão de anistias foi um estrangeiro. Foi um americano chamado James Ralston, certo? Num livro estranhamente muito pouco estudado pela geografia agrária e pelo direito agrário no Brasil. O que ele chegou aqui e teve um estranhamento enorme, que foi o quê? Gente, eles se baseiam no crime e no perdão do crime. Só que esse perdão do crime é a maior alavanca para o próximo crime, em termos fundiários. E ele redescobriu para a literatura moderna um grande sociólogo brasileiro na primeira metade do século XX, que foi o Oliveira Viana. O Oliveira Viana, assim,
todo o trabalho dele é um elogio. O Oliveira Viana disse que a gente tinha que agradecer a 2 grandes vetores da civilização. Um era o bugreiro. O bugreiro era o assassino de índios. O outro era o grileiro. E ele diz que o primeiro, entre aspas, é a citação dele, limpa as matas da ocupação infecunda, que é o indígena. O segundo nos livra dos empecilhos jurídicos para a instalação da propriedade da terra. Ele não faz, assim, literalmente, o bugreiro e o grileiro são louvados como agentes da civilização. Se a gente for para, talvez, a maior foco de desmatamento e de grilagem hoje no Brasil seja Novo Progresso. A cidade de Novo Progresso é um lugar, gente do céu, não é um lugar fácil. Você conhece, Helena? Há quem diga que é uma sucursal do inferno em termos fundiários. Então, quando você, em Novo Progresso, o herói da cidade, o grande vetor, quem é visto como o grande promotor do progresso, é um cara chamado Castanha, dono de uma rede de supermercados, que foi preso por grilagem de terras. Esse, um grande desmatador, um enorme desmatador, foi preso por grilagem de terras. E quando a gente conversa em Novo Progresso sobre ele, assim, eu devo ter feito umas 30 conversas formais e informais, e todas 100% tiveram o mesmo resultado. Enquanto ele estava preso, era dito, ele é o nosso herói. Foi ele quem desenvolveu o Novo Progresso. Essa ideia de você derrubar, vender terra, isso é visto como o progresso e o futuro, certo? Agora, uma coisa curiosa. A gente tem o Castanha, foi preso, foi multado por ter desmatado, por ter grilado terra. A família Junqueira Vilela, um desmatamento de 42 mil hectares, que eu tenha registrado, todo ano aparece o maior desmatador da Amazônia. Essa família, se desmataram no distrito de Castelo de Sonhos, que é ali do lado de Novo Progresso, eu acho que é pior ainda, desmatou 42 mil hectares, grilou, foi preso, foi multado. Agora, uma coisa, nunca moveram uma ação contra ele para que devolva a terra. Assim, o Castanha foi preso, foi multado. Agora, o Ministério Público Federal que fez a ação, a procuradora, inclusive, grande minha amiga, eles sequer cogitam pedir para o cara devolver a terra. Não é que ele foi processado e perderam, não conseguiram retomar a terra. Não. Nunca se desses grandes casos de desmatamento, nunca se pediram. Certo? Inclusive, se discute quem tem a competência. Quem tem a competência? Tem gente que diz o MPF não tem competência para pedir. Aí dizem, o INCRA agora voltou a ter. Aí dizia, na época desse desmatamento do Vilela, dizia, o INCRA não tem competência porque essa parte agora passou para o Terra Legal. O INCRA só tem competência onde são áreas de foco para interesse de reforma agrária. Então, é o Terra Legal. O Terra Legal dizia, mas a gente não tem nenhum setor para retomar a terra pública, a gente só tem setor para entregar a terra pública. Ou seja, se havia desmobilizado órgão para retomar a terra pública. Então, se você desmatar e grilar a terra, você pode ser preso e pode ser multado, mas ninguém vai mexer com a tua terra, com a tua grilagem. A grilagem é sagrada. Entendeu? Você desmatou, a terra é sua. Certo? Você desmatou, a terra é sua. É só esperar a próxima anistia para receber isso. Certo? Agora, como quebrar isso? Como quebrar isso? A gente sempre eu volto muito no CAR. O CAR tem uma tarja preta dizendo esse documento não vale como prova de posse. Certo? O documento do CAR, quando você imprime ele, tem uma tarja preta embaixo, parece aqueles remédios de uso controlado, escrito isso. Eu fiz um levantamento, o que a gente tem um número enorme de decisões judiciais dizendo o fulano é legítimo posseiro da área, como prova o CAR. Assim, como quebrar isso? Como quebrar essa lógica do cara que desmata ser dono da terra? E pior, o desmatamento é a ponta visível. O desmatamento nunca vem sem crimes associados.
certo? A Amazônia é ocupada. Nós sabemos disso. Essa história da Amazônia vazia é uma ficção, ela é ocupada. Para se desmatar, se teve uma violência antes, que é expropriar as comunidades, certo? Desmatamento, não existe desmatamento que aconteça sem trabalho escravo. Certo? Se infelizmente, a gente não tem essa informação. O Ministério do Trabalho não divulga os pontos, as coordenadas de onde eles fizeram as autuações. Mas vocês podem ter certeza absoluta que essas autuações de trabalho escravo são exatamente na frente de desmatamento, que é exatamente a frente de grilagem. Bom, mais uma vez agradeço muito as questões, agradeço muito os comentários. Muito obrigado, Tricani, muito obrigado, professor Guilherme, muito obrigado. Peço perdão pela superficialidade, pelas águas rasas para falar de mineração. Realmente não é meu foco de estudo. E muito obrigado, foi um prazer enorme. Obrigado, professor Maurício. Agradecemos a todas as pessoas aqui presentes, que contribuíram, que participaram conosco.